A segunda temporada de Dandadan acabou. Um dos animes mais populares da atualidade, um dos maiores fenômenos em evento com cosplay, e a gente está aqui para dar a letra. A segunda temporada prestou ou não? E para dividir opiniões aqui conosco, temos o nosso vovô garoto, André Zuliani, e a nossa gamer infiltrada, Amanda Serafim, que veio aqui com camisa de franquia de joguinho. Tá no vídeo errado. Não te falaram que é a games e animes aqui, Amanda? Entendi, desculpa. Eu precisava trazer duas camisetas. O que é isso daí ainda? Esse aqui é um joguinho brasileiro, ó. No Heroes Here. Isso é brasileiro? É brasileiro e tem nome em inglês? Ué, claro, é um mercado de games. Fala português, alienígena. Pronto. E aí, o que vocês acharam dessa segunda temporada de Dandadan? Eu vou além, tá? Não é só um fenômeno, é um dos melhores animes em exibição atualmente. Que é isso? Neste mundo otaku. Dandadan é bom pra cacete. Não é bom pra cacete. Então quer dizer que dá pra fazer um anime de escola com adolescente e isso fica bom? Sim. Dandadan provou que funciona? Calma, sim, mas acho que você tá fazendo afirmações fortes. Tem alguns animes bons de escola. Não, vamos... Seu gosto é duvidoso, Amanda. Mas o que eu acho de Dandadan, eu ia falar de Demon Slayer, de tanto vídeo que a gente gravou aqui. Mas o que eu acho de Dandadan, que é um anime melhor que Demon Slayer, é que apesar dele misturar tanta coisa, tipo aquela salada, aquele meme que você tem farofa, bolacha e arroz no prato, eu acho que isso é Dandadan, só que por incrível que pareça, essa saladona fica gostosa. Porque a gente consegue ter um equilíbrio muito, muito bom, principalmente de tom, quando a gente está falando sobre o sobrenatural. E quando a gente entra para ficção científica, que a gente já tinha alienígena, agora tem até kaiju espacial nessa segunda temporada, a gente também tem uma energia muito boa e isso não se colide, não é uma coisa que fica estranha quando a gente coloca em paralelo com a outra. Eu acho que essa é a principal vantagem de Dandadan, mais ainda que o excelente senso de humor. Para vocês, funciona essa dicotomia? Eu acho que funciona, mas é muito porque o Dandadan, ele vai pra um nonsense. Tipo assim, ele vai pro mesmo caminho que... eu vou dar um exemplo horrível, mas é o mesmo caminho que Hora de Aventura vai, sabe? Que é um bagulho meio nonsense que se conecta. Tipo assim, o bagulho dentro dele mesmo, ele consegue se conectar e fazer sentido dentro dele mesmo, entendeu? Não é uma coisa que faz sentido com nada da realidade e a gente já está esperando que coisas bizarras aconteçam no meio do caminho, então meio que isso vira a norma, entendeu? A partir do momento que você cria esse mundo onde coisas bizarras acontecem e a norma é essa, você meio que acostuma que do nada aparece um kaiju invisível que vira gigante e é espacial. Dane-se, Mas o que tem ele ficar invisível? Você acha que você é preconceituosa contra pessoas invisíveis? Não sou preconceituosa com pessoas invisíveis, mas é que é uma junção de coisas. Tipo, por exemplo, Kaiju número 8 não tem um Kaiju invisível, entendeu? Será ainda, que não? ainda. E se o Kaiju estiver lá o tempo todo? Olha só, né? Não sei. Eu acho que o que mais funciona é esse inocência que a Amanda falou, e é essa salada que você falou, mas eu acho que eles sabem dosar. Entendeu? Então essa mescla absurda, esse omelete, com perdão da piada, de kaiju e alienígenas e espíritos, sabe? Mas você não vê... É muito difícil eles colocarem os dois juntos. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um arco de 3 episódios para uma ameaça de um espírito, aí veio um kaiju espacial, sabe? Aí veio um espírito que é uma minhoca gigante, sabe? Mas tudo dentro desse mundinho de arco de 3 episódios. Uhum. E aí tudo isso combinado com o estilo de Dandadan, com esse humor de Dandadan, que é cafona, mas é muito gostoso de assistir, sabe? Então, eu acho o Karun um dos melhores protagonistas que a gente tem hoje em dia, assim. Você usou o exemplo de Demon Slayer, que parece que a gente só fala por esporte mal de Demon Slayer. Eu até acho que o Tanjiro é uma das melhores coisas do anime. Mas quando você compara com o Karun, me dá até um pouquinho de dó do Tanjiro, sabe? Porque eu acho que o Karun é muito mais carismático, é muito mais legal, é muito mais fácil pra mim. Mas é um gosto pessoal meu, de torcer pra um personagem como o Karun. E uma coisa que eu gosto, assim, dessa relação dele com a Momo, que, é um romancinho adolescente e tal. Eles poderiam dificultar essa evolução, eles poderiam só forçar de alguma maneira,
mas da forma como isso tá acontecendo, desse crescimento deles como personagens, enquanto casal, sabe, essa aproximação deles, acrescentada com os personagens coadjuvantes, por exemplo, agora a maneira como eles fizeram o olho... O Evil Maligno. Eye. O Evil Eye, o olho maligno, passar de super vilão pra já começar a fazer parte do grupo, eu acho que... E assim, eles não reinventaram a roda. Mas é tudo natural, é tudo orgânico, sabe? Eu acho isso incrível. Então, eu acho que em comparação com a primeira e a segunda temporada, as duas são muito boas. Eu acho que uma pode ter a primeira pode... Eu posso gostar de algumas coisas mais da primeira, alguma coisa mais da segunda, mas ela é uma evolução natural e eu tô doido pra ver aonde isso vai chegar, sabe? Uhum, eu acho que você tocou num ponto muito importante, principalmente quando a gente compara Dandadan com outros animes aí do mesmo sucesso, do mesmo porte, é que os personagens, eles são muito aprofundados sem, por exemplo, precisar de recurso de flashback, precisar de um episódio filler pra gente acompanhar o dia a dia daquele personagem. Não, é normal. Você vai assistindo, então no primeiro episódio você descobre que o Okarun é super nerd, ele lê todo tipo de revista de ufologia, de OVNI, teoria da conspiração. Depois a gente vai tendo outros episódios e vê que ele é muito certinho, como é que ele põe o pijama pra dormir, que ele não dorme sem escovar os dentes, que ele sempre deixa a cama toda arrumadinho. Então são esses pequenos detalhes que, tipo, não tem a atenção, tipo, não existe um momento pra ter aquilo super expositivo, falar, olha só como o Okarun é organizadinho, como o Okarun é CDF, como o Okarun jamais... Não, é natural, você vai vendo o episódio, você vai vendo a construção de um arco que às vezes não é sobre ele, mas ele tá lá, e ele tá lá de vários jeitos diferentes. Então você pega os trejeitos, você pega vários gostos dos personagens sem precisar de que isso fique super expositivo ou que isso tome um tempo de tela que roube o momento de outro personagem. Eu acho que isso é muito legal, mas falando especificamente da segunda temporada, principalmente quando a gente compara com a primeira, eu acho que a primeira temporada ela foi tipo um trem. Estação 1, estação 2, estação 3. É a mesma linha, é o mesmo trem, mas cada parte é uma coisa completamente diferente. Então a gente teve aquele arco da minhoca que até chegou aos cinemas e tipo, aquilo foi uma grande coisa. No final do arco a gente teve um novo personagem ali, que provavelmente é um alienígena, e a gente ficou esperando algo disso, só que não, aí acabou. Agora é o arco do Evil Eye ficando legal, como é que o Shinji vai não é Shinji, é o Gigi. O Didi. Como é que o Didi vai lidar com isso? Aí acabou isso, chegou um arco novo, que aí agora tem um nerdzinho otaku que é fã de mecha e luta, sabe? Então, tipo, foi muito isso. Eu acho que faltou uma questão mais orgânica nessa temporada como um todo. Bons arcos, porém, quando a gente coloca isso ali numa esteira, parece que a gente está vendo várias coisas diferentes na mesa. Isso me incomoda um pouco. Eu concordo um pouco com isso. Eu acho que, assim, a primeira temporada, ela tem um brilho a mais, mas eu acho que talvez seja porque era a primeira temporada e era um negócio novo, uma coisa meio bizarra nova. O que me incomoda, não especificamente da segunda temporada, mas que a segunda temporada deixa isso um pouco mais evidente, é que eu tenho a sensação, e eu posso estar errada, mas eu tenho a sensação de que o anime tá se encaminhando para um ciclo de histórias que vai ser um pouco repetitivo, que é encontramos uma nova pessoa, aí de repente essa pessoa é possuída por alguma coisa, aí essa coisa fica do bem e aí ele vira amigo, sabe? Que é não. tipo... que é, por exemplo, teve os dois principais, né, o Okarun e a Momo, ok? Uhum. Aí depois teve aquela menina que foi possuída pela bailarina. É que Aí ela agora meio que tem... não foi possuída, né? Não, ela tudo ganhou bem. meio que o núcleo. Mas Não. eu entendo o que você quer dizer. Tudo Cada bem. temporada vai ter um monstrão e alguém vai ganhar o poderzinho dele. E não é, mas aí não é nem por temporada. Eu tô querendo dizer que isso tem sido um ciclo que tá se repetindo por quantidade de episódios, assim, sabe? A gente tá tendo 2 nessa segunda temporada, a gente teve, sei lá, os 3 primeiros na outra temporada, e aí eu sinto que em algum momento isso talvez fique um pouco chato. Porque eu acho interessante, tipo assim, até o Evil Eye eu achei interessante, porque o Didi faz certo sentido, eu acho que ele combina com o grupo e tal. Nossa, eu vou ser muito preconceituosa, mas o último carinha, que é o Nerdola Otaku, pra mim já tá parecendo um pouco forçação, sabe? Porque já é o 4, aí depois vai vir um 5º, aí depois vai vir um 6º. Eu sinto que esses personagens vai em aumentar algum... bastante.
mas eu sinto que em algum momento esses personagens têm que, tipo, seguir o caminho deles, tá ligado? Tipo assim, não só, beleza, eu sou bom, eu consigo fazer mecha, dirigir mecha, mas agora eu vou juntar com todo mundo e agora a gente vai ser uma grande família, aí agora vai ter um quinto, sabe? Mas tipo, eu posso falar uma coisa eu que não vai sei. soar até um pouco escrota? Meu Deus, não Desculpa, sei. inclusive, meu espectador. Mas é porque por mais personagens que a gente adicione a essa história, no fim todos eles vão girar em torno da bola do Ocarum. A bola do Ocarum é um grande sol e eles planetam ali ao redor da bola dele. Se a gente pega a menina bailarina, tinha a questão envolvendo o espírito, que aí eles achavam que ela estava com a bola, que não sei o quê, e sempre tem essa questão. Esse menino também entrou porque eles achavam que uma das bolas estava dentro do Kaiju, e no fim das contas eles descobrem que é essa menina alienígena que vai entrar na terceira temporada. Que inclusive nem mostrou o nome dela, eu queria saber quem é ela, mas eu gostei muito daquele frame final da Momo, foi engraçado. Esse menino, inclusive, já se prontificou a ajudar o Ocarum a achar a bola dourada dele. Inclusive tem um meme muito bom, que são cosplayers que estão no supermercado, eles olham uma prateleira de Ferrero Rocher. Eles ficam, qual que é a bola certa? Mas é isso, no fim das contas, por mais personagens que vão entrar nesse núcleo, que eu concordo com você que tá um pouco exagerado, tudo vai girar em torno dessa segunda bola do Ocarum que ele ainda não encontrou. Eu acho que o que pode ficar perigoso é e falando como alguém que não leu o mangá, o que pode ficar perigoso é se a gente chegar ao momento em que todo arco, todo mundo tiver que ter participação, todo mundo tem que ter sua fatia do bolo. Aí vai ficar um pouco desgastante, porque uma coisa é você ter sempre a Momo e o Ocarum, outra coisa, sempre você tem que ter o Gigi, sempre tem que ter a menina, a bailarina, sempre tem que ter o Nerdola, sempre vai ter que ter a ETzinha que acabou de entrar. E eu vi também depois que tem um cara alto, bombado, com cara de atleta, que eu não sei quem não sei se ele vai ser fixo do bando, mas se ele chegar também, será que sempre vai ter que ter ele? Isso eu acho que pode ser um perigo para as próximas temporadas também. Mas aí eu acho que aí a gente vai, como a gente não tá no mangá ainda, a gente tá trabalhando aqui com achismos. Mas eu vou por partes. Eu acho que a crítica que você faz, e o Pedrinho endossou também, eu acho que é uma questão de gosto também. Eu acho que, não necessariamente, analisando até pela obra, não vai necessariamente, a gente não corre tanto risco assim de ter essa necessidade de passar todos os personagens ter a sua importância dentro do arco, porque, por exemplo, o Evil Eye teve o quê? Uns 4, 5 episódios no começo da temporada, agora só ele ele. tá meio que ali de E alívio cômico. Não, mas assim, quando ele era o vilão, ele e a cobra, aquele arco inteiro, a gente não teve a bailarina. A bailarina volta depois. Isso foi bom, na minha opinião. Não, tá tudo bem. Se ela tivesse ali, se ela tivesse algo o que fazer ali, eu prefiro que ela tenha algo que fazer do que ela estar ali por estar ali, entendeu? Eu torço pra que seja algo mais tipo Naruto, que a gente tem os 11 de Konoha, né? Sasuke chatinho foi embora, mas a gente tem os 11 de Konoha, mas o anime ainda é Naruto. Então as aventuras que a gente vê é o Naruto, a Sakura e o Sai. Tipo, os outros, eles aparecem, mas quando eles têm que aparecer, igual aconteceu no arco da serpente lá. Exato. E pode ser que seja um problema no futuro, pode ser que não. Às vezes o nosso amigo espectador que tá aqui também, nossa quarta pessoa, esteja ouvindo falando, meu Deus, quanta besteira, não tem nada a ver. Porém, voltando para a segunda temporada, eu acho que isso pegou um pouquinho, principalmente nessa finaleira, porque aí a gente teve um momento que tava lá a Momo e o Ocarum, aí chegou o Nerdola do Mecha, aí eles encontram o Gigi, aí depois encontram a bailarina e fica todo mundo junto. Tudo bem que pra cena do Mecha, óbvio que faz sentido, é tipo Power Rangers, mas só que, tipo, ali já ficou um pouco demais, eu falo, tá bom, agora é bailarina, agora é o Ocarum, agora e tal. Eu acho que isso, apesar de não ser, talvez, um problema dessa segunda temporada, fica um pouco mais chato quando a gente se incomoda nessa quebra, dessa divisão de núcleo que a gente tem aí ao longo dessa segunda temporada. Porque, tipo, qual foi o objetivo da segunda temporada? A da primeira eu sei. Eles se conheceram, ele perdeu as bolas, ele começou a recuperar as bolas. E na segunda temporada? Porque o começo não tem nada a ver com a bola dele. Aí depois é o arco do Gigi que também não tem nada a ver com a bola dele. Aí a bola dele voltou no final da temporada, tipo... Mas o que, do começo ao fim, qual foi o tema, qual foi o objetivo dessa segunda temporada de Dandadan? Eu acho que isso me incomodou um pouco. O que eu já não vejo como problema, por exemplo.
Tudo bem, você tá correto no que você falou, que a primeira temporada girou em torno da bola dele, mesmo quando ela não era importância. Ela tava ali, ela habitava a cabeça de todo mundo. A segunda temporada... A segunda temporada não. Só que a gente sabe, a primeira parte dessa temporada foi essa introdução do Evil Eye como um grande vilão, e ele tá sendo agora meio que um Vegeta da vida que tá entrando pro grupo. Aí talvez o objetivo dessa segunda parte seja a introdução do Otaku do Kaiju e agora a menina alienígena. Sim. E aí a bola volta. Mas eu acho que tudo bem, a bola não precisa estar no centro de tudo. E você não precisa ter um grande fio condutor para a segunda temporada fazer mais sentido, ou estar tão conectada com a primeira. Mas eu vou dar um exemplo. Não, eu entendo, e enquanto essa divisão dos núcleos for orgânica, porque assim, eu gosto muito dessa bobeira do Dan. Então, por mais que sejam arcos fechados, que talvez um não esteja totalmente conectado com o outro, o que eu senti dessa segunda temporada? Eu estava vendo, aí dando um exemplo, eu estava vendo um grupo de rock cantando, e que até deu problema depois, fora dos bastidores da produção de Dan, cantando pra fazer um exorcismo. Eu tava sentado no sofá, mano, eu não acredito que eu tô vendo, isso aqui é um absurdo, isso aqui é muito bom. Não, e aí no sim. final, só pra completar, aí passa alguns episódios, eu estou vendo um grupo de 5 amigos que não tem nada a ver com o outro, um anime que é completamente fora da casinha e eles estão se juntando pra fazer um grande monstrão e robô, o Megazord, pra lutar com o Kaiju. E esse é o mesmo anime da banda que tava fazendo Exorcismo, falando, caralho, isso é muito incrível. Sim, eu concordo então, essa com é a você. minha sensação vendo Dan, sabe? A minha experiência vendo Dan. E só pra completar um negócio, mas aí eu vou concordar com você. Você deu o exemplo do flashback, que a gente não precisa ficar sendo expositivo. E eu acho que isso funciona tanto no arco do Evil Eye, porque assim, a gente bateu tanto no flashback, eu bati tanto no flashback do filme do Demon Slayer, porque ele surge do nada pra você fazer se apegar a um personagem que você nunca se apegou. E o passado do Evil Eye você conhece desde o começo. A partir do momento que ele entra no corpo do Gigi, ele sabe quem era aquele espírito no começo. Então, essa redenção dele que a gente tá vendo, ela faz sentido desde o começo. Porque é uma criança, no fim das contas. Não, mas É um independente espírito, mas é uma independente de ser uma criança, você sabe de onde vem essa origem, da onde vem esse carinho do Gigi por ele, por que ele quer defender e por que o Okarun defende essa defesa do Gigi, sabe? Então, tudo, pra mim, tudo faz sentido dentro desse nonsense de Danandan. Não, concordo. Não, mas aí, só um ponto, Amanda. Aí a gente tá falando do Shinkoku Tenketsu do mangá, que aí funciona. Só que pra temporada, pra animação, eu acho que sabe aquela luta que o Okarun teve com o Evil Eye, que aí o Evil Eye mudou de objetivo? Se tivesse acabado naquele episódio, pra mim a temporada ia ter sido redondaça. Mas quando a gente sai daquele ponto e vai pra lá, aí a gente chega nesse episódio dessa ET, que, tipo, parou ali, parece que, sabe, tipo, você tem um bolo inteiro e mais uma metade de bolo. Em vez de ter 2 bolos. Eu concordo com o Pedrinho. E é foda, porque eu acho que é exatamente isso. Tipo assim, o arco do Evil Eye é muito bom. A história do Evil Eye é incrível. O desfecho, a forma como eles conseguiram resolver a briga contra o Evil Eye é incrível. É muito bom. O exorcismo é muito bom. A cena da orquestra é muito boa. E aí é isso, termina naquele episódio. Nossa, é verdade, teve a Batalha da Orquestra. Mas a batalha da orquestra é antes. Ainda faz sentido, porque Ainda é o faz desenvolvimento sentido, porque deles. é o desenvolvimento. E aí realmente tem aquela rabeira que parece que é tipo assim, agora a gente tá botando um outro personagem, que foi o meu cansaço. Agora a gente tá botando um outro personagem pra fazer parte dessa família, agora todo mundo é uma família, vai todo mundo controlar o Megazord, mas não vai dar muito certo. Sabe, tipo... acho que essa rabeira aqui realmente não fez tanto sentido, assim, tipo, até ali, o Pedrinho tem razão, até ali tá muito bom. Só que também é isso, né, tipo, não dava pra eles terminarem a temporada ali, eu acho. Eu dava, não sei. Pra mim, eu acho que ia ser um desfecho bom pra caralho, porque, tipo, você começou a acompanhar, tipo, qual que é... A gente não sabia muito do Gigi, a gente sabia que ele era o crush da infância da Momo, ela não tinha mais esse sentimento por ele, e, tipo, o Okarun tinha aquela coisa de ciúminho que eu achei uma delícia, como a série construiu isso, principalmente no comecinho dessa temporada, e a gente tem esse ciúminho que aí evolui para uma amizade, porque aí o Okarun entende que ele não quer mais a Momo, o Gigi entende que o Okarun quer a Momo, os dois se gostam e, tipo, ele vira ali meio que
que uma âncora para tentar deixar os dois até que mais perto, né? Então, tipo, esse desenvolvimento que a gente teve desse comecinho, porque a gente conhece o Gigi, conhece os pais dele, a gente sabe porque, tipo, às vezes ele é o bonitão, é o mais popular, mas a gente entende os fantasmas dele. E a gente termina, como você falou bem, com aquela banda de rock, com a orquestra, a gente tem todo esse fechamento. A gente tem muita informação, mas essa informação tá toda amarradinha. Aí entra esse arco que também é muito bom. Eu não tô falando que é ruim. Eu adorei do primeiro episódio até o último dessa temporada, esse arco do Kaiju versus Mecha. Mas é isso. Ele é um arco, ele não, tipo, não é parte orgânica assim dessa temporada. Se esse fosse o início de temporada, eu acho que a terceira temporada também ia começar bem, ia começar divertida, e logo no comecinho a gente também já ia ter a introdução de mais uma personagem que vai entrar aí para esse grupo. Eu chamo de bando porque eu sou muito fã de One Piece. Mas é isso, acho que a gente já pode partir para as considerações finais sobre a segunda temporada de Dandadan. Meu Deus, ok. Eu acho que eu sou bem a favor que a primeira temporada era um pouquinho melhor, mas eu realmente acho que talvez seja porque era o brilho do novo, assim, sabe? Era um negócio novo, era um anime novo, com uma proposta nonsense que você nem sempre vê em anime. Então, pra mim, eu daria, tipo, 4 ovos, assim. 4 ovos. E Sólido, você, assim, Zuli? sabe? Eu vou. Agora, é que eu não sei, você pareceu gostar menos de mim, eu vou dar a mesma nota que você? Mas é que as notas são muito injustas, né? Porque de 3 pra 4 pra mim é um salto, né? Amigo. Tá bom, eu vou de 5 ovos então, porque são poucos os animes hoje em dia, tirando One Piece, que eu falei rapidamente aqui, que eu acho que pra mim, em exibição, se a minha memória não me falhar, é o One Piece Dandadan e Kaiju número 8, assim, que eu acho incríveis, assim. E Dandadan é um que eu fico toda quinta-feira esperando por um episódio novo. Às vezes eu guardo pro final de semana, porque falo, essa coisa que eu tô assistindo, apesar de não fazer sentido nenhum, na minha cabeça ela faz e é tudo muito lindo, é tudo muito saboroso de aproveitar, ver essa evolução do Okarun e da Momo. Eu já falei um monte de exemplo aqui, não quero ficar me repetindo assim. Eu acho que ela é uma boa evolução. Se ela não for uma boa evolução da primeira temporada, ela é uma boa continuação, sabe? É uma boa... talvez uma seja o antebraço e a segunda seja a parte final do braço, que para quando você vai olhar a obra como um todo, tá se tornando para mim uma obra de arte, sabe? Eu não vejo a hora da terceira temporada, eu vou ir atrás do mangá porque eu quero continuar consumindo, eu quero ver onde a história vai dar, eu quero continuar acompanhando a história da Momo e do Okarun, tendo mais novos personagens ou não, eles sendo mais bizarros ou não, então 5 ovos. E é isso, eu acho que eu fui a pessoa que mais bateu aqui nessa segunda temporada, mas eu amo Dandadan, eu acho que de tudo que eu falei de ruim aqui, nada disso seria um motivo, sei lá, pra dropar o anime, muito pelo contrário. Eu acho que essa temporada foi incrível, eu gostei muito, apesar dos meus comentários aqui, e eu dou felizes 4 ovos aí, Okarun, se você quiser pegar um dos meus ovos aí dessa nota pra você. Mas aí o anime também ia acabar muito cedo, né? Mas eu quero saber de você aí, meu espectador. Você é Team Fantasma ou é Team ET? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada de Dandadan, que deixou todo mundo alvoroçado, e estamos ansiosos aqui para saber o que o futuro desse anime popularérrimo nos reserva. Então, te vejo na próxima. Se não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo que dá trabalho para fazer, e a gente se vê aqui no próximo vídeo do Omelete Z.